O vídeo do sexto ano eu gravei em pé, mas fica melhor deitado, me falaram. Pessoal, só que eu não gosto, porque eu fiz as folhas assim, ficaria melhor em pé, né? Mas, pessoal, essas folhas vocês não precisam copiar agora. Como eu coloquei lá nas instruções, eu vou mandar elas em PDF. Quem quiser imprimir e colar no caderno, pode. E quem quiser copiar, ao invés de imprimir, também pode, tá? Essas folhas são o caderno aqui de vocês, tá? Antes eu passava coisas na lousa, às vezes eu trazia algumas coisas impressas para vocês colarem, né? Pedaços da matéria. Dessa vez tá tudo aqui. E nós vamos começar fazendo uma revisão. Gente, pensa numa pessoa que morre de vergonha de fazer isso. Mas tudo bem. Tenho vergonha de tudo, da minha mão, de tudo, da minha voz, mas vamos lá. Pessoal, nós vamos fazer uma revisão do capítulo 2 de Geologia, Relevo e Hidrografia. Caiu na bimestral, na avaliação bimestral do primeiro bimestre, o começo da hidrografia, falta o final, tá bom? E aí, dessa vez eu não vou colocar as rochas, não vou mostrar minha caixa de rochas para vocês, mas vamos lá. Geologia, certo? Opa, agora eu tenho que me readaptar, que eu deitei o vídeo, né? O Brasil, ele localiza-se no centro da placa tectônica sul-americana. O que isso significa? Estar no centro da placa tectônica. Opa! Significa que o nosso país ele é geologicamente bem estável. Ele não é muito instável. Nós não temos aqui terremotos originados. Aqui, achei. Opa! Nós não temos aqui terremotos originados, né, por placas que se chocam aqui no nosso território. A nossa placa é essa azulzinha e nós estamos, o Brasil é aqui, né? Nós estamos no meio da placa. A região mais sensível, né, é a borda. Aqui no meio do oceano, onde tem a dorsal mesoatlântica, lembra que nós falamos sobre isso, que é a cadeia de montanhas embaixo do oceano, e inclusive é uma cadeia de montanhas bem maior do que o Himalaia, bem mais alta, e ela vai, né, ela segue aqui, ó. E aí, na outra borda da nossa placa, nós temos a Cordilheira dos Andes, da placa sul-americana. E aí a placa de Nazca e a nossa placa, elas se chocam, ó, o sentido da seta. E aqui a África com o Brasil se afastam. Inclusive, no passado, ó, parece um quebra-cabeça, né? Parece que se encaixam. Nós já encaixamos, nós fazemos parte de um único continente chamado Pangeia. E é isso aí, pessoal. Então, o Brasil localiza-se no centro de uma placa tectônica. A nossa estrutura geológica é, na maior parte dos casos, de formações muito antigas que já foram desgastadas e rebaixadas. O Brasil possui uma grande estabilidade então geológica. Os poucos terremotos que nós temos aqui, normalmente eles são imperceptíveis pelas pessoas. E eles são terremotos que são ondas secundárias, são terremotos que vieram lá do Chile, da região mais instável. Então as placas se chocam. Aqui. As placas se chocam e aí vem a onda e chega fraquinho aqui, quase imperceptível. Olha só que legal esse mapa das dobras e do relevo submarino, a tal da cordilheira que eu falei pra vocês, ó. Aqui, ó. E ela, ó, faz a curva, ó. Coincide com a placa aqui, né? Tá vendo? A cordilheira aqui. E olha quando a gente olha a estrutura geológica do mundo. Tudo que é escuro é um subsolo, uma formação muito antiga, ó, escudos antigos. E quando vem o rosa, tá vendo? Na Europa tem alguns, são maciços antigos. Os dobramentos modernos, ó, eles formam as cordilheiras mais altas que nós temos, porque são os que ainda estão em formação. E bacias sedimentares aqui é um pouco, esse escuro e esse laranja são mais altos do que a região
de verde. Então, aqui, o vento, a chuva, o sol, a variação de temperatura vai desgastando a rocha e o sedimento, por gravidade, vai caindo e formando as bacias sedimentares, que são essas partes verdes. As bacias sedimentares, elas podem ser antigas ou elas podem ser modernas, mas vamos continuar aqui com a matéria. O país, então, possui uma grande estabilidade. Os nossos terremotos, eles são secundários e eles são ou falhas geológicas. Você tem uma rachadura no subsolo e há uma acomodação, e aí a gente às vezes tem alguns terremotos nessa acomodação. Mas os nossos terremotos normalmente não são originados aqui, né? Ele vem de outro país ou é uma acomodação do terreno. E aí nós decoramos e vimos que a nossa estrutura geológica, o Brasil, né, formado por crátons, dobramentos antigos e bacias sedimentares. Crátons, eles são a base, são os escudos cristalinos, são muito antigos. Eles são formados pelas primeiras rochas que se resfriaram, de origem do magma, são rochas magmáticas. Tem rocha magmática moderna? Nova? Tem, claro. Ainda existe vulcão em erupção, ainda existe rochas em formação. Mas assim, as rochas dos crátons aqui do Brasil são rochas magmáticas e metamórficas muito antigas. Nós temos os dobramentos antigos, que o próprio nome diz, já são muito antigos, são as serras e as chapadas. Pode reparar que as serras, olha a apostila aqui de vocês, que as serras e as chapadas, olha aqui, ó, uma chapada, são formações já desgastadas, né? E nós não temos montanhas pontiagudas. Eu cansei de desenhar isso na lousa para vocês, na verdade, né? Então, olha aqui, ó, o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil. Ele não é lá aquelas coisas pontiagudas, né? Ele já tá desgastadinho, ó, tá vendo? E com o tempo, isso aqui vai ficando mais desgastado e vai ficando mais ondulado. Certo? Aqui na segunda página, nós temos aí os recursos minerais. Deixa eu só virar a página da apostila, ó. Antes de falar dos recursos minerais, olha aqui no nosso mapinha que vocês têm sobre estrutura geológica, certo? Bacias sedimentares, onde foram caindo sedimentos, onde é mais a altitude era mais baixa, e aí for formando estrutura geológica de bacia sedimentar. Os dobramentos antigos, isso aqui um dia foi montanha alta, foi coisa moderna, e agora já foi desgastado, um dobramento antigo. E os crátons, que é a base, né, as primeiras rochas que se formaram. E esse outro mapa aqui entra no assunto que nós vamos começar agora. Os principais jazidas minerais do Brasil. O fato do Brasil ser um território muito antigo favorece principalmente para a formação de jazidas minerais. As jazidas, elas são depósitos naturais que concentram um certo tipo de mineral. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui, que nós somos muito bons nas nossas reservas, ferro. As bolinhas aqui são reservas de ferro. Outro tipo de material que no passado fez muito sucesso aqui no Brasil, nós fomos o maior produtor mundial de ouro, né? Aqui já não tem mais, mas aqui tinha uns quadradinhos amarelos antes. Só que foram extraídos e levados para Portugal quando o Brasil era colônia, né? Olha só quantas reservas de calcário. Calcário, tá vendo? O vermelhinho aqui é cobre. Aqui o triângulozinho manganês. Então, olha aqui, quanto material legal que a gente tem aqui. Olha estanho, quanto. Olha um veio aqui de estanho. Tá vendo? Então, assim, o Brasil apresenta uma grande quantidade de recursos minerais. Principalmente os recursos metálicos, né? Que eu falei, as jazidas minerais e metálicas. Estão principalmente nos crátons e nos dobramentos antigos. Aqui nas bacias sedimentares, ó, que
que é o que tá pintado aqui, ó. Tá vendo? De clarinho. Pode ver que aqui tem menos símbolos, tem menos jazidas, tem menos coisas. Agora aqui nessa parte escura, ó, que são os escudos, olha quantos minerais nós temos. Muito mais do que nessa parte amarela, certo? Nós possuímos 8% das jazidas. Ai, mas eu não tô me acertando com esse vídeo deitado. Nós possuímos 8% das jazidas de minério de ferro do planeta. É muita coisa. A Vale do Rio Doce é a maior produtora de minério de ferro do mundo. Então, minério de ferro é o grande destaque. Ele serve de matéria-prima para as indústrias pesadas, as indústrias de base. Lembra que eu expliquei para vocês? Se vocês forem comprar um carro vai bastante metal. Mas a fábrica de carro não é fábrica de chapa de ferro que vai ser prensada, amassada, torcida ou até mesmo derretida e colocada na forma de porta de carro, de capô de carro, para daí montar o carro. Não. A indústria automobilística compra já o minério de ferro extraído da natureza. Existe uma indústria, uma fábrica que não é uma fábrica, é uma indústria, né, que é extrativista. Ela vai lá extrair da natureza. Então ela vai lá raspar, cortar a montanha lá com a pazona dela. Aí ela vai tirar o ferro, derreter, fazer chapa, placa de ferro, e aí ela vai vender para as outras indústrias. Então essa é a primeira indústria que um país tem que ter, é a indústria de base. É a indústria que vai fornecer todo o material que a nossa indústria, né, dos bens de consumo precisa. Bens de consumo é fácil de entender, o que a gente consome. Então, a siderúrgica, a metalúrgica são indústrias de base. E o minério de ferro é muito importante. O minério de ferro também é muito importante na construção civil. As nossas casas têm estruturas de ferro dentro delas, principalmente as modernas, onde se encaixam as placas de cimento, por exemplo, nas casas pré-moldadas, ou muitas paredes têm aqui uma estrutura de cimento, olha que louca. Tem umas que são de cimento, que faz, né, a viga de cimento, mas muitas modernas são vigas de ferro e entre elas vai colocando os tijolos. Então, o minério de ferro é importante para a indústria de base, para a construção e para muitas outras coisas, até mesmo para a indústria de bens de consumo, que é a indústria das coisas que a gente consome. Certo? Além dos maravilhosos... Olha, eu errando o foco. Além dos maravilhosos minerais metálicos, das jazidas metálicas, nós temos os não metálicos, que é o diamante e o calcário, e os energéticos, o que produz energia. Eles valem muito. É o carvão, o xisto e o petróleo, e o gás natural. Então, olha só aqui no mar, tá vendo? Um triângulo azul. O que é triângulo azul? Petróleo. Então, os combustíveis fósseis. O próprio nome diz, vem dos fósseis, né? Então, são originários da decomposição de matéria orgânica e rochas. Lembra que eu expliquei que, principalmente em lugares que existiam florestas de coníferas, de pinheiros, que foram soterradas, e aí aquele material se misturou e foi prensado pelas rochas, produziu petróleo, carvão mineral, certo? O petróleo tem mais a ver com água. Precisa, além desses animais, precisa de água. E o carvão é mais das regiões secas. Então, o petróleo e o gás natural normalmente são encontrados juntos. E o carvão mineral não. Carvão mineral não é carvão de churrasco, hein? Vai confundir aí e sair falando abobrinha. O carvão mineral, ele é encontrado na região sul, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E o nosso carvão não tem boa qualidade. Vamos só olhar o mapa do carvão aqui, ó. Carvão, que é esse triângulozinho, ó. Na verdade, aqui nesse mapa só aparece um triângulozinho escuro. Mas é aqui, ó, nessa região do Rio Grande do Sul com a região de Santa Catarina, ó. Bem aqui na divisa, tá bom? E aí, nós temos também o petróleo, principalmente aqui
nessa encosta aqui do Rio de Janeiro e aqui na Bahia. Tem um pouco de petróleo aqui também no Rio Grande do Norte, certo? Então, ó, o carvão mineral, ele tá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e ele não tem boa qualidade, o nosso carvão. É que nós somos país que não somos muito de floresta, de coníferas, né? A conífera que a gente tem aqui é a araucária. Então, é um carvão que quando você queima, não produz tanto calor, ou a queima dele, você precisa queimar muito mais dele para produzir a temperatura que você precisa, o que você quer. Então, como o nosso carvão não é muito e não é muito bom, nós precisamos importar metade do que nós utilizamos. E esse carvão, ele é queimado principalmente em termoelétricas e siderúrgicas. Ele atinge uma temperatura muito alta, então ele consegue derreter os metais. Então, um forno queimando carvão mineral, nossa, vai produzir muito calor e vai ajudar a siderúrgica a derreter lá o ferro, os produtos que ela precisa para formar as chapas para vender para a indústria de bens de consumo. E termoelétrica é quando você produz energia através do calor, da queima do carvão. Igual a hidrelétrica produz energia elétrica através da água, hidroelétrica. Aqui é termoelétrica, produz energia através da queima do carvão. Essas termoelétricas, elas são muito criticadas hoje no mundo moderno, porque nós já descobrimos novas formas de produzir energia, inclusive por painéis solares. Por que elas são muito criticadas? Porque elas fazem muita poluição. Eu até contei na sala de aula para vocês sobre a primeira revolução industrial, que o carvão mineral foi o principal combustível e que a cor da casca das árvores até mudou, ficou cinza. E a mariposa que se disfarça na casca da árvore igual um camaleão, ela acabou mudando de cor. Ela era marronzinha e ela acabou mudando mais pro cinza, preto, porque a casca das árvores estavam sujas da queima do carvão mineral. O carvão produz muita fumaça, sabe? Muita poeira, muita poluição. Então, hoje as termoelétricas no mundo, elas tendem a ser cada vez menos utilizadas, sendo substituídas pelas formas de energia renováveis. E aí, nós temos o petróleo e o gás natural, que são encontrados juntos e estão na nossa plataforma continental, no litoral. Na matéria de hidrografia, a gente vai falar um pouco de plataforma continental. A Petrobras é a principal exploradora, aliás, é a exploradora, né, desse petróleo. Em 2007 foi descoberto o pré-sal. Deixa eu só mostrar aqui no livro de vocês, ó. Tá vendo? A gente estudou esse desenho, né? E a Petrobras é a empresa do mundo que tem a tecnologia mais avançada para a exploração de petróleo no fundo do oceano e nas camadas mais profundas. É a Petrobras, a grande estrela. Nenhuma indústria no planeta tem essa capacidade. E olha que grande que é o pré-sal. Ele vai por 800 quilômetros. Vai de Santa Catarina, aqui ó, até o Espírito Santo. É uma camada bem grande de petróleo. Espero que parem de roubar a Petrobras, né? Para a empresa se recuperar. Então é isso, mas a tendência do mundo, pessoal, é investir em fontes renováveis que poluam menos. Porque quando você vai explorar petróleo, também tem muito impacto ambiental. Menos que a termoelétrica, mas também tem. Então, hoje, as pessoas estão preferindo investir e pesquisar a energia dos ventos, que é a energia eólica lá que roda o catavento. Mas não é cataventinho não, é cataventão, industrial, enorme. E é em regiões que sempre venta. Não adianta instalar um aqui, que aqui não é sempre que venta. Mas lá, nas dunas de Natal, por exemplo, que sempre venta, lá tem muita geração de energia através dos ventos, né? Energia eólica, energia solar. Tem muitas casas aqui de vocês que já tem painéis solares para produzir energia que esquenta a água do chuveiro, né? Então é isso. E
agora, nós estávamos falando até agora de algo, de algo subterrâneo, né? De geologia, o que está embaixo da superfície. Agora nós vamos falar das formas. Olha que bonitinho. Das formas do relevo, certo? O relevo são as formas presentes na superfície da Terra. O Brasil não tem cordilheiras e montanhas. Aqui nós temos planaltos, planícies e depressões. Alguns planaltos, gente, planalto é muito legal, porque os planaltos eles têm vários formatos, né? Lembra que nós falamos disso na sala de aula? Opa, deixa eu achar um papelzinho aqui colorido. Ai. Nós temos chapadas, nós temos com um lado só formando uma escarpa e aqui vem o relevo. E às vezes alguns, que nem na Serra do Mar, tal, aí às vezes esse mais altinho aqui, mas que não chega a ser uma montanha, nós chamamos, ai, olha a montanha, ai, olha. E alguns recebem nome, né? Tipo, por exemplo, Pico da Neblina, Agulhas Negras, que são esses mais altos, mas isso aqui, ó, é um planaltão. Então, os planaltos, eles formam as chapadas, as serras, os morros. Aqui na nossa região, se vocês saírem daqui e forem para Botucatu, a estrada fica fazendo assim, né, ó. Sair daqui para Agudos, a estrada já faz isso. São os mares de morros. Planaltão, né? Então, ó, chapadas, serras, morros, escarpas. E nós temos chapadas muito lindas, muito bonitas, maravilhosas, que hoje o turismo tá melhor nessa região. Essa é a Chapada dos Veadeiros, Diamantina, Guimarães e a Chapada das Mesas, ó, em Goiás, Bahia, Mato Grosso e Maranhão. E quem foi? A gente caiu na prova isso. O professor geógrafo que classificou o relevo brasileiro como ele é hoje foi o Jurandir Luciano dos Sanches Ros, né? Então, ele fez a classificação do... Olha o que esse homem fez. Ele fez a classificação do relevo brasileiro como ela é hoje. Então, como que ele fez isso? Na década de 70 e 80, o exército brasileiro sobrevoou o Brasil inteiro de avião tirando foto. Foi o projeto que se chamou Radam Brasil. E aí o Jurandir Ross, olha o trabalho, ele demorou 10 anos para pegar todas as fotos de um país enorme como o nosso, analisar e montar o quebra-cabeça e ver o que é o que. Então, antigamente, quando eu estudei, eu tive que decorar 3 mapas de relevo. Então, esse aqui é um pouco complicado? Mas é um só. Eu tive que decorar esse e mais 2. Porque na minha época, estava entrando nas escolas esse mapa. Antigamente, a planície amazônica, que é esse compridinho verde aqui, ó, fininho entre aspas, né? Mas que é esse aqui, ele era considerado enorme. E aí, na hora que tirou a foto, tal, que viu, o Jurandir falou, opa, peraí, não é bem assim. E aí ele foi classificando o relevo. E ele, nesse mapa dele, ele, além de mostrar a forma, ó, planaltos, é tudo que está de marrom, ó. Tá vendo? Aqui é bem altinho, ó. E aí, além dos planaltos, nós temos as depressões. É claro, né, ó, aqui é alto. Aqui é alto. Vai aqui, aqui e aqui. Então, desce. O amarelo é a região que desce, a depressão, ó. A depressão é assim, ó, mais ou menos, né? Não é bem assim, mas, tipo, aqui em... não dá pra ver, mas... Isso aqui seria uma depressão, aí aqui em cima vem o planalto. E planície é a região mais baixa ainda, de altimetria, de altitude, e são as faixas litorâneas aqui, ó, que ficam no nível do mar. O Pantanal Mato Grossense, que inunda, né, baixinho.
E aqui, a planície do Rio Araguaia também, aqui no 24, certo? Ó, o 23 aqui, planície do Rio Amazonas. Então, essas regiões de verde são as mais baixinhas do Brasil, são as planícies. Aquelas regiões baixas e retinhas, onde normalmente o solo é de areia, porque o que está em volta é mais alto e está sendo desgastado, os grãozinhos estão caindo. E aí vai pesando, sedimentando e formando rocha das bacias sedimentares, certo? E aí ele ainda pintou, ó, o que tá de X, que é tudo isso aqui, ó. São muito antigas, são os escudos cristalinos. É rocha que tá sendo desgastada. Tá no buraco, mas não é areia. É aquela rocha mais pro cristal mesmo, aquela rosa que eu mostrei pra vocês. Não é bem isso, mas é, por aí. E aqui, nesses pontinhos, tá vendo? Rochas sedimentares, certo? Eu tenho rochas cristalinas aqui, ó, em planaltos, em depressões. Eu não tenho rochas cristalinas nas planícies, ó. Nos verdinhos são pontinhos. Então, aqui também são pontinhos, que são... Aqui já caiu coisa, já caiu sedimento. Aqui também, certo? É isso aí. Então, nós temos os planaltos, as planícies e as depressões. Aí, voltando aqui, as depressões e os planaltos, vai depender, mas eles sofrem mais processo erosivo, estão sendo desgastados. Aí nós temos, igual nos planaltos, as chapadas, serras, morros e escarpas, nós temos as depressões periféricas. O que é isso? Periférico tá na borda, na periferia do planalto, que é o negócio mais alto, certo? Depressão marginal está na margem, está nas bordas dos planaltos. Nós temos as depressões também das margens dos rios. Nós vimos aqui, né, que essa planície verde aqui é do Rio Amazonas. Essa daqui é do Rio Araguaia. Aqui é do Pantanal e aqui também passa um monte de rio. Então, nós temos depressões de margens dos rios e vales, certo? Planícies, a menor área das três formações. Ela está no litoral e nas margens também dos rios, Pantanal, e estão sujeitas às inundações, porque elas são mais baixas. E agora, tcharam, vamos entrar na hidrografia. A hidrografia é o estudo das águas do planeta. Então, a hidrografia vai falar água, grafia, estudo, descrição da água. Então, o estudo das águas do planeta. Geleiras, mares. O que é geleira? Água congelada, uai. Mares, oceanos, rios, lagos, aquíferos. É a camada de água embaixo da terra, né? Então, nós temos as águas subterrâneas. Eu esqueci de pôr acento, ó. Nós temos as águas subterrâneas, as águas superficiais, que são os rios, certos lagos, e nós temos o mar territorial brasileiro, que fica no oceano. Nós não temos geleiras. Aqui eu fiz um desenho para a gente entender mais ou menos. E o livro também traz um mapa, né? Coisa feia falar desenho. O livro traz esse mapa do mar territorial brasileiro. Bem de fininho aqui, ó, contornando a costa, tem esse azul escuro, que é o mar territorial. E esse outro aqui, mais clarinho, é a Zona Econômica Exclusiva, ZE. Então, vamos entender. Nós temos a serra, né? Normalmente, que nem aqui no estado de São Paulo, Serra do Mar, aí tem a praia, onde tem a cidade, e vem o mar. Isso aqui no subsolo, existe uma espécie de continuação do continente, a plataforma continental. Mas isso aqui é relevo submarino, só estou mostrando para vocês. O que importa aqui, do nível aqui de onde acaba o mar, até 12 milhas, ou seja, por 22 quilômetros, isso aqui
É como se fosse pisar aqui na terra. É lei brasileira, é marinha brasileira tomando conta. Ninguém pode entrar aqui sem autorização nessa parte rosa, porque é um pedaço do território brasileiro. É o mar territorial, é o mar que é território. É uma extensão do território brasileiro. Depois aqui, de 22 quilômetros para frente, até 370 quilômetros, que são 200 milhas náuticas, nós temos uma área que os navios podem passar. Eles têm que avisar, mas eles não precisam pedir, mas eles têm que avisar. Então, o navio passa aqui, beleza. O navio japonês. Só que o navio japonês não pode atracar aqui, parar, jogar a rede dele, o arpão e tentar pegar uma baleia aqui, igual os navios baleeiros japoneses fazem. Não pode. Zona econômica exclusiva. Só o Brasil pode explorar. Ai, veio aqui um navio e achou petróleo aqui, ó. Não, não pode explorar. É uma zona econômica exclusiva do Brasil e dos brasileiros. Se alguém vier pescar aqui, tem que pedir autorização para o governo brasileiro. O governo brasileiro vai estudar e talvez permita a exploração. Mas claro que para isso vai cobrar, né? Vai falar, você quer vir aqui explorar? Então, você vai ter que me pagar imposto, taxa, sei lá. Então, nós temos no mar territorial brasileiro esses 22 quilômetros, que é essa parte rosa, que é o que dá ai, gente, eu esqueço e subo. Que é o que dá... Deixa eu ir mais para trás. Que é o que dá o título. E nós temos a zona econômica exclusiva, que é para o Brasil explorar tudo que tem aqui, desde animais até petróleo, tudo que for encontrado aqui. E aí, também já caiu... agora eu subi demais. Também já caiu na prova as águas subterrâneas brasileiras. Águas subterrâneas. As águas que estão lá no subsolo. O aquífero é um conjunto de rochas, uma unidade de rochas ou de sedimentos porosos, igual aquele queijo suíço furadinho, ou igual o chocolate soufflé, o chocolate cheio de furinho. É uma rocha desse jeito, que a água acaba parando nela. Então, é um grande reservatório de água embaixo da superfície. Aquífero é uma unidade de rochas ou sedimentos porosos, permeáveis, porque a água escorreu, passou, foi até lá. E eles são capazes de guardar, de armazenar grandes volumes de água subterrânea. E é uma água cuja exploração é viável. Puríssima, né? Lembra que eu falei na sala de aula do filtro de água antigo que imita a natureza? É cheio de pedrinha, de areia, de argila e a água vai passando aqui. Quando chega aqui e pinga, ela já tá limpa, né? Então é isso. Os dois maiores e principais aquíferos que nós temos no Brasil, e são os dois maiores do mundo, é o sistema aquífero da Grande Amazônia. Esse reservatório de água é tão grande quanto o Rio Amazonas. O Rio Amazonas é o maior rio do planeta, né? E o sistema aquífero do Grande Amazonas também é o maior do planeta. Dá só uma comparada aqui, pessoal, ó. Olha o tamanho do bicho. É todo esse azul, tá vendo? Vai para fora do Brasil, vai pro Peru, pro Equador, pra Colômbia. É onde passam os rios da bacia amazônica. E aqui, nesse laranja, nós temos o aquífero Guarani. Sistema aquífero Guarani, que são rochas areníticas. E elas retêm água. E esse aquífero também é enorme, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. Começa em Goiás, pega até um pedacinho do Mato Grosso, Minas, e passa pelo Pantanal, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
atravessa e vai para o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. É muito grande, pessoal. Nós somos muito ricos em variedade de vida, em riquezas naturais. Nós temos muitos rios, muita água aqui nesse país. Nós somos muito ricos em hidrografia, certo? E o nosso mar territorial tem 22 quilômetros, depois 370 quilômetros. É muito grande. Se você pegar regiões da Europa, eles nem tem região que nem tem mar territorial, que é aquele costão rochoso, aqui já o mar não tem plataforma continental, eles deixam só alguns metros aqui, ó, de continuação, mas o resto já não. A nossa plataforma continental também é a maior do planeta. Esse pedaço aqui que é como se fosse uma continuação do continente. E é aqui borbulha a vida, aqui tem muita coisa para ser explorada. Os animais, eles precisam, principalmente os pequenininhos, né, de alguma coisa para se apoiar. Aqui no grande oceano, tem uns animais aqui na parte mais rasa, e conforme você vai indo pro fundo, nem luz chega, não tem quase animais. Então aqui nós temos tudo que a gente precisa. Animais, é na plataforma continental que está o petróleo, certo? E agora nós vamos para a matéria nova que não tinha caído e nós não tínhamos visto na prova. Eu vou dar uma pausa no vídeo, senão ele vai ficar muito grande e eu não vou conseguir subir ele depois, tá? Um beijo e um queijo, até daqui a pouco.